Mas, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Nós vamos ter daqui a pouquinho o culto da família, às 11h45. Então eu vou ministrar uma palavra agora e vou ministrar outra palavra no culto da família, mas voltada ali exatamente para a questão familiar. Se você veio, não tem nenhum compromisso daqui a pouco, o verão acabou, sexta-feira, você percebeu? Então, você não tem o que fazer hoje, fica aí, eu tenho certeza que vai valer muito a pena você permanecer aqui entre nós. Mas vamos, o texto de Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e digo ao outro vem, e ele vem, e digo ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Meus irmãos, eu quero apresentar algo muito importante nessa manhã sobre a nossa fé. Um princípio fundamental na vida de todos nós que cremos em Jesus, que nos chamamos por cristãos, que é onde a nossa fé está baseada. Tudo o que nós precisamos é apenas de uma palavra. O texto vai apresentar aqui a história de um centurião. Para quem não sabe, eu vou apresentar o contexto aqui do texto para você entender um pouco a questão histórica e cultural. O centurião, ele era um chefe, ele era um comandante do exército romano. Ele era responsável por 100 soldados, por isso que daí vem o nome centurião. Ele era uma autoridade romana, e como naquele tempo, toda ali Judeia, Samaria e também a Galileia, eram territórios que faziam parte do Império Romano. Elas tinham a sua autonomia administrativa, mas era Roma que mandava, que imperava. Todo o poder militar naquela região estava debaixo do Império Romano. Os impostos também eram recolhidos para o Império Romano. Então o centurião, ele era uma autoridade militar romana que estava estabelecida ali em território judeu para cuidar e garantir que não houvesse nenhuma rebelião e nada do tipo. Mas nós vemos que esse homem, ele tinha um servo esse que ele tinha de alguma maneira ali algum apreço, porque o seu servo, seu criado, ficou doente, paralítico, sofrendo horrivelmente de cama, e ele vai atrás de Jesus para que Jesus pudesse curá-lo. Prestem bastante atenção, meus irmãos, em algo aqui. Esse homem, ele não era um judeu. Esse homem era um gentio. Esse homem, ele não cresceu dentro do ambiente judaico, ouvindo sobre Deus, ouvindo sobre a fé em Deus. Ele cresceu num ambiente totalmente pagão. Ele não conhecia o Deus de Israel, mas ele vivia em Israel. Por mais que ele estivesse ali para manter de alguma maneira, garantir que as leis romanas estavam sendo cumpridas, de alguma maneira ele foi envolvido e influenciado por tudo o que estava acontecendo no território judeu naquele período. E era exatamente o tempo em que Jesus foi encarnado, o tempo em que Jesus estava curando, libertando, operando sinais e maravilhas, sim ou não? E ele ouve falar a respeito de Jesus. Ele ouve que Jesus estava curando paralíticos. Ele ouve que Jesus estava fazendo cegos enxergarem, surdos ouvirem. E ao ver que o seu servo tão querido, que ele tinha tanto apreço, estava sofrendo, e
correndo risco de morte, ele mesmo levanta e vai até Jesus, pedindo para que Jesus o curasse. O texto nos apresenta exatamente isso. Quem aborda Jesus não era um dos seus servos, não era um dos seus homens, foi o próprio centurião. Uma autoridade romana vai descer a esse nível de procurar o mestre, de procurar o rabi e pedir a ele uma ação em favor do seu servo. E aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: não, eu vou lá na sua casa, eu vou lá, eu mesmo, e vou orar pelo seu servo. Só que no verso 8, nós vemos algo muito interessante, em que o próprio centurião, ele vai responder a Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. A afirmação aqui do centurião, ela é muito interessante, porque primeiro ele se humilha, ele reconhece que ele não era digno de uma visitação. Esse verso 8 é justamente a base daquilo que eu quero ensinar nessa manhã para os irmãos. Ele vai dizer: eu sou romano, eu sou gentio, eu não sou digno da sua visita, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas manda. Ele faz um pedido, manda, né? O verbo aqui está no imperativo, manda, ou seja, deu uma ordem. É interessante isso, porque para nós no português, né, basta você, não tem uma forma de você mandar, de você liberar uma ordem que não seja por uma palavra, sim ou não? Vocês concordam comigo? Como é que você libera uma ordem? Palavra. Você abre a sua boca e diz, sim ou não? Mas o texto ele vai parecer redundante, mas é exatamente isso que quer dizer no grego. Dê uma ordem com uma palavra, mande com uma palavra, do mesmo jeito que está escrito aí no seu texto, manda com uma palavra. É isso aí, mandar com uma palavra, e o meu rapaz, ele será curado. Apesar, meus irmãos, do centurião não se sentir digno de uma visita de Jesus, ele reconhece que Jesus, ele tinha autoridade, ele era aquele que podia mandar, porque tem gente que manda sem ter autoridade nenhuma, não é verdade? Eu recebo muitas ordens, eu recebo ordens da minha filha, eu recebo ordens da minha esposa, que tem autoridade, né? Eu recebo ordens de pessoas que são superiores a mim, eu recebo ordem de irmãos. Algumas vezes eu deixo alguns irmãos acharem que eles têm, de fato, autoridade sobre mim. Eu recebo ordens de muita gente. Mas esse homem aqui era um homem que entendia de autoridade. Por quê? Porque ele era uma autoridade. Então, quando ele fala para Jesus, manda, é porque ele reconhece que Jesus, ele tinha autoridade para curar. Ele cria que tudo o que ele precisava era uma palavra de Jesus, baseada na sua ordem. O verso 9 ele vai apresentar a sua fé baseada na sua experiência. A gente muitas vezes vai apresentar aquilo que nós queremos baseado naquilo que a gente entende, sim ou não, a gente usa da nossa linguagem. E esse centurião, ele não tinha muito entendimento teológico, ele era um romano, ele não conhecia nada de Bíblia. E aí como é que ele vai apresentar a sua fé, ou vai exemplificar a sua fé para Jesus? A partir da sua experiência, ele vai dizer, eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu digo vai, a pessoa vai. Se eu digo vem, a pessoa vem. Se eu digo faça isso, aquilo é feito. Ou seja, por ele ser alguém que estava debaixo de autoridade, que seguia essa hierarquia, ele sabia muito bem como é que a autoridade funcionava. E ele podia dizer aos seus soldados, vai, que os soldados iam. Ele podia dizer ao soldado, vem, que o soldado vem. Ele pode dizer ao soldado, faça isso, porque vai ser feito. Porque toda a hierarquia que estava debaixo dele se submetia à sua palavra. Ou seja, ele vai usar o seu exemplo para exemplificar a maneira como ele cria em Jesus. Ele reconhece que Jesus, ele tinha autoridade na esfera espiritual, e que todas as coisas se submetiam à sua palavra.
inclusive a doença do seu servo. O texto vai nos mostrar que Jesus, ele se admira diante da fé desse homem. E ele vai falar: nem em Israel eu vi uma fé como essa. Ou seja, nem dentro do povo da aliança, entre aqueles que são do meu povo, que conhecem os ensinos que eu ensino, que conhecem o livro que eu ensino. Esse homem, ele não precisava de sinais para crer. Ele só precisava de uma palavra. E Jesus, então, diante desse exemplo, ele vai nos trazer um grande ensinamento. Ele vai dizer lá no verso 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. O que Jesus quer nos dizer aqui, meus irmãos, com muitos que vão vir do Oriente e do Ocidente, qual é o ensino que ele quer trazer aqui? É que muitos vão vir de muitos lugares. Vão vir lá do Japão, lá da Nova Zelândia, lá da Austrália, lá de Singapura, lá da China, mas vão vir lá do Brasil também, vão vir lá do México, vão vir da Irlanda, vão vir de lugares que não é Israel. Quem são esses? São gentios, assim como esse centurião romano, alguém que não faz parte da aliança. E vão sentar, tomar lugares à mesa com quem? Com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ou seja, quem são esses homens? Os patriarcas, aqueles pelo qual Deus estabeleceu a sua aliança. Mas o que ele quer dizer com pessoas que vêm de todos os lugares do mundo e não fazem parte da aliança? Eles não fazem parte da aliança porque eles não podiam fazer a parte da aliança, porque eles não eram do povo. Mas uma vez que eles creram em Jesus, que veio de fato consumar a aliança, que veio de fato dar início a uma nova aliança, eles se tornam então em Jesus parte da aliança, e podem sim se assentar à mesa com o patriarca. Por que isso pode acontecer, meus irmãos? Porque eles creram na palavra, porque eles creram que Jesus é a palavra, eles creram que Jesus tinha a palavra, e a partir daí passaram então a fazer parte dessa nova aliança. O centurião, ele foi muito feliz na sua colocação, e de uma forma bem simples, ele apresentou e explicou a sua fé. Eu creio, Jesus, que tu és Senhor, e que tu tens autoridade sobre todas as coisas. Eu só preciso que você libere uma palavra, porque se sair uma palavra da sua boca, vai se cumprir. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, é de uma palavra que saiu da boca de Deus, de uma palavra que saiu da boca de Jesus. Afinal, foi por sua palavra que o universo veio a existir e todas as coisas foram criadas. Foi sobre uma palavra que Noé construiu uma arca para a salvação da sua casa. Foi sobre uma palavra que Abraão deixou a sua casa, a sua parentela, e foi para uma terra que ele não conhecia e se tornou peregrino nela. Foi sobre uma palavra que Sara, estéril e idosa, se tornou mãe de Isaque. Foi sobre uma palavra que Abraão se tornou o seu filho, o seu único filho, e ofereceu ele, o unigênito, como sacrifício, crendo que Deus iria prover para si o cordeiro. Foi sobre uma palavra que Jacó, de trapaceiro, recebeu um novo nome e se tornou também patriarca de uma nação inteira. Foi sobre uma palavra que José, após traição e injustiça, se torna governador das terras do Egito, em um tempo de grande prosperidade e fome para todo mundo. Foi sobre uma palavra que Moisés foi ocultado dentro do seu povo e cresceu nos palácios de Faraó, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e se tornou libertador do povo. Foi sobre uma palavra que Moisés, juntamente com o seu povo, abandonaram o Egito e experimentaram milagres como a abertura do Mar Vermelho, maná, coluna de fogo e nuvem que os protegeram durante todo o tempo no deserto. Foi sobre uma palavra que Josué liderou o povo para a conquista de Canaã. Foi sobre uma palavra que o povo viu os muros da cidade fortificada de Jericó ruírem
ao som das trombetas e do grito do povo. Foi sobre uma palavra que Raabe e toda a sua família foram poupadas da destruição, juntamente com o povo de Jericó. Foi sobre uma palavra que Davi atirou uma pedra na testa de Golias e derrotou o gigante que afrontava o exército de Israel. Foi sobre uma palavra que Davi foi ungido rei, aguentou perseguição de Saul e se tornou rei. Foi sobre uma palavra que Salomão construiu o templo para adoração ao Senhor. Foi sobre uma palavra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Foi sobre uma palavra que ele andou por toda a terra, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi sobre uma palavra liberada pela boca de Jesus que Pedro andou sobre as águas. Foi para cumprimento da palavra que ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, traído e entregue à morte. E foi sobre uma palavra que Jesus entregou-se à morte, certo de que Jesus o ressuscitaria dentre os mortos. E foi sobre uma palavra que a igreja foi formada após a sua ressurreição. E foi sobre uma palavra que a igreja foi enviada, e nesse envio nos foi prometido que não seríamos deixados órfãos, pois ele enviaria o Espírito Santo para nos consolar e para nos ajudar, que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós, que o que ligássemos na terra seria ligado nos céus, e que o desligássemos na terra seria desligado nos céus, que pisaríamos em serpentes e escorpiões, e mal algum nos seria causado, que falaríamos novas línguas, que teríamos toda a autoridade no nome de Jesus, que espíritos malignos nos submeteriam ao nome de Jesus, que nada nos faltaria em Cristo Jesus, e que Ele voltará para nos buscar quando esse tempo acabasse. Isso quer dizer, meu amado irmão, que nós temos uma palavra. Eu não sei se isso não te anima, porque enquanto eu fui falando aqui, algumas pessoas parece que foram se ligando, outras ainda não, mas eu não sei se isso te anima. Mas eu quero nessa manhã trazer ânimo ao seu coração. Não tememos o mal, não tememos o amanhã, porque nós sabemos que estamos apenas vivendo a palavra que já foi liberada sobre nós. E para encerrar, meus irmãos, eu quero trazer aqui o Salmo capítulo 8, verso 2, que diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Nós oramos e pedimos a Irlanda, e o Senhor tem nos dado essa terra, o Senhor tem nos expandido sobre essa terra, temos nos espalhado por essa nação. Pode vir o desafio que for, queridos, pode vir a luta que for, descansamos na certeza que nada pode impedir a palavra que foi liberada da boca do Senhor se cumprir. Não há crise imobiliária que possa nos impedir de termos o nosso imóvel. Não há trevas que possa impedir a luz de Cristo de brilhar. Não há resistência que possa impedir a igreja de avançar. Lagoinha Dublin, eu quero dizer para vocês nessa manhã, que nós não andamos sem rumo, nós temos um chão, e esse chão no qual nós calçamos os nossos passos, é a palavra que Ele liberou sobre nós. Ele é tão sólido como uma rocha, Jesus Cristo. Nós confiamos em tudo que Ele tem dito sobre as nossas vidas. Cada uma das suas palavras vão se cumprir. Somos um povo que vai ver o inexistente vir à existência. Sabe por quê? Porque nós temos uma palavra. Eu, meu irmão, não sou um entusiasta, não. E nós também não somos um povo sonhador. Nós somos um povo que tem uma palavra. Você tem uma palavra? Deus liberou uma palavra sobre você, sobre essa nação. Deus disse algo para você sobre esse lugar. Não tema, não tema. Não tema as circunstâncias, não tema as dificuldades, não tema. Se o Senhor te disse, se não é uma impressão sua, uma emoção sua, uma interpretação sua, mas uma palavra do Senhor, vai se cumprir. As portas vão se abrir, o emprego vai chegar, o visto vai chegar, tudo vai acontecer, porque Ele já liberou a sua palavra.
Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão.